Gente, gravadinha, mas vai ser bem boa. Então bora lá, pode deitar. Se já tá deitada, né? Claro, vamos lá. Sempre pode deitar. Estica bem as pernas lá na frente. Braços na lateral do corpo. Inspira. Respira devagar. Vai concentrando, vai jogando o peso do corpo lá no chão. Vai relaxando as costas. A gente vai subir e descer uma perna por vez. Sobe pontinha, desce pé de palhaço, sobe ponta, desce pé de palhaço, sobe, desce pé de palhaço, sobe ponta, sobe ponta, desce pé de palhaço, exagera bem a ponta, exagera bem no pé de palhaço, faz devagar o movimento, sobe bem, volta com calma, sobe bem, volta com calma. Mais um pouquinho. Vai subir dobrando agora o joelho. Traz bem no pé de palhaço e volta. Dobra o joelho, traz bem o joelho lá no peito, bem pé de palhaço e volta. Bem pé de palhaço e volta. Bem pé de palhaço e volta. Exagera bem no movimento e volta. Traz o joelho lá no peito e volta. Puxa e volta. Puxa bem o joelho lá no peito. Relaxa os braços na lateral do corpo. Escápulas bem juntinhas lá no chão. Capricha bem no movimento. Vai deixar as duas pernas lá em 90. Deixou as duas pernas em 90. Os pés bem pé de palhaço. Os braços lá em direção ao teto. A gente vai fazer o seguinte. Levou o braço direito lá pra trás. A perna esquerda lá pra frente. E volta. E aí troca. Leva bem e volta. Eu quero pé de palhaço, tá, gente? O tempo inteiro. Bem pé de palhaço. Leva bem e volta. As costas todas apoiadinhas no chão. Leva bem e volta. Força bem esse pé de palhaço. O outro braço fica bem alinhadinho lá em direção ao peito. Vai bem lá pra trás e volta. Bem lá pra trás e volta. Não esquece de respirar. Vai coordenando o movimento. Vai e volta devagar. Mais um pouquinho. Boa. Parou a perna em 90. Os braços lá pra cima. A gente vai fazer o seguinte agora. Vou fazer assim que eu acho que fica mais fácil de entender. Vai abrir braço direito na lateral e a perna esquerda lá pro outro lado. Pé de palhaço, lembra? Volta e faz o outro lado. Abre bem, tanto o quadril quanto o braço. Abriu, voltou. Abriu, voltou. Eita, que aqui até estalou, vai. Abre e volta. Percebe, gente, que a outra perna, ela fica alinhadinha lá com o quadril, tá?
ela não vai junto. Ela tem que ficar lá paradinha. Força essa perna para ela ficar bem parada, bem alinhada. Vai e volta. Vai e volta. Capricha bem no movimento. Abre bem a perna e volta. Abre bem a perna e volta. Joga bem o movimento lá no quadril. Estica bem os braços. Aproveita para trabalhar os dedos. Deixa os dedos bem afastados, bem ativa essa mão. Vai e volta. Abre bem. Parou lá em 90. Lembra do pé? Bem pé de palhaço. A gente vai fazer os dois juntos. Abriu tudo. Fechou tudo. Abriu. Abre bem. Lembra que não precisa ter pressa. Então, abre bem devagar. Ganha bastante espaço e volta. Abre, junta as escápulas. Lembra que não é Clarice. Lembra que não é só a perna que está trabalhando. Abre e volta. Bora, continua. Abriu bem. Voltou. Abre bem os dedos. Lembra de afastar bem os dedos. Abre bem as pernas. E volta. Abriu bem. Voltou. Abriu bem. Clá. Seguinte agora. A gente vai abrir tudo. Vai dobrar o braço direito. Esticar a perna esquerda. Volta e faz a mesma coisa do outro lado. Não volta mais os braços nem as pernas, tá? Vai deixar aberto. Dobrou, esticou, os braços não encostam no chão. E mantém o pé bem pé de palhaço. E a outra perna bem em 90. Concentra bem no movimento, pra gente trabalhar bastante coordenação motora. Lembra bem de abrir as pontinhas dos dedos. Estica sempre a perna contrária e dobra o cotovelo. O pé bem pé de palhaço. Abre bem a perna. Deixa a gravidade fazer bastante trabalho nessa perna para deixá-la bem aberta. Os braços não encostam no chão, tá? Eles ficam pertinho do chão, mas não encosta. Vai. E volta. Mais um pouquinho. Ó, o pé bem pé de palhaço. Os dois agora. Dobrou os dois, esticou os dois. E volta. Dobra, estica. Abre bem os dedos. Estica bem o braço. E dobra. Estica. E dobra. O pé lá é bem pé de palhaço, gente. A perna bem aberta. Trabalha bem o movimento. A coluna é toda no chão. Mais um pouquinho. Mais um. Fechou o braço, fechou a perna. Bem devagarinho colocou os pés no chão. Vai continuar com os braços lá em cima. A gente vai trabalhar um pouquinho de punho, com a mão bem aberta. Vai deixar a mão ir lá para trás, como se estivesse segurando uma bandeja. E aí traz a bandeja lá pro chão. Estica bem os cotovelos. Deixa o braço bem esticadinho para trás, pro chão. Para trás, pro chão. Abre bem os dedos, tá, gente? Abre bem esses dedos. Vai e volta. Vai e volta. Joga mesmo, com força, ó. Sente a bandeja vindo na sua mão. Sente que tem um peso na mão. Força, força ele. E aí força lá pra baixo. Tem que sentir toda a musculatura do braço. Tanto quando segura a bandeja, quanto quando empurra a bandeja. Para trás. Estica bem os dedos.
Estica bem o cotovelo, encaixa a escápula, deixa o ombro bem relaxado. Mais um pouquinho. Fechou as mãos e aí a gente vai fazer um círculo, vai mexer para frente e para trás, de um lado para o outro, mexe bem o punho, tá? Cuidado para não fazer assim, ó, e rodar o braço. Eu quero que vocês deixem o punho, deixa o punho bem móvel, mexe bem frente e trás, de um lado para o outro, roda ele, trabalha bem o punho. Não precisa fechar com força, não. Só fecha, só pra gente prestar bem atenção lá no punho. Quer fazer pilates também, Cacá? Isso, capricha bem. Boa. Abriu as mãos de novo, palma da mão de frente com palma da mão. Vai levar os braços lá atrás da cabeça. Encaixa bem as escápulas, volta lá na lateral do quadril. Leva bem lá pra trás e volta lá na lateral do quadril. Leva bem, abre bem os dedos, gente. Afasta bem os dedos, deixa esses dedos bem ativados. Deixa o braço todo alinhado, punho, cotovelo, ombro. Vai e volta. Vai lá atrás e volta. Vai lá atrás e volta. Vai e volta. Mais um pouquinho. Parou lá em cima e aí a gente vai lá pegar a corda, ó. Um braço de cada vez. Puxa e volta. Vai lá em cima, tira toda a escápula do chão e volta. Lá em cima, tira toda a escápula do chão e volta. Lá no alto, voltou. No alto, voltou. Tira bem a escápula do chão e volta. Tira bem, voltou. Tirou bem, voltou. Mais um pouco. Foi. Lá no alto. Continua só mais um pouquinho enquanto eu tomo um gole d'água. Aê! Parou o braço lá em cima, as pernas dobradinhas. A gente vai subir o tronco. Então, vai subir o tronco curtinho, mas vai tirar um pouquinho mais as escápulas do chão. Joga bem a força lá no abdômen e volta bem devagar. Inspira. Soltou o ar, subiu. E volta devagar. Sobe, trava bem o abdômen e volta devagar. Quando voltar, gente, encosta todo o ombro no chão. O movimento começa lá na cabeça. Enrolou, subiu, joga a tensão toda no abdômen e volta devagar. Sobe olhando lá pro quadril, ó. Olha lá pro quadril e volta devagar. Os ombros, eles não juntam na frente, tá? Deixa eles acompanharem o corpo. Sobe e volta. Mais um pouquinho, vai bem lá em cima. E voltou. Sobe. Mais um. Bora de novo. Aí, parou. Seguinte agora. Vai esticar a perna esquerda lá na frente. Ponta de pé na perna. E a gente vai subir o corpo e a perna, tá bom? Então, vai subir.
e volta. Estica bem o cotovelo, sobe e volta. Joelho bem esticadinho, subiu, voltou. Vai bem lá no alto. Sempre tenta subir um pouquinho mais. Lembra que não precisa de velocidade, mas também não é para ficar descansando lá embaixo, viu, Léo? Ó, subiu, voltou. Vai bem lá em cima e volta. Sobe bem e voltou. Mais um. Subiu, a perna vai ficar. A gente vai segurar lá na perna e vai descer o tronco. E vai escalar lá a perna agora. Estica bem o joelho, bem pontinha de pé. Vai subir, escalando lá a perna. Puxou a perna, segura 1, 2, 3 e volta devagar. Deixa essa perna bem esticadinha. Subiu, segurou, puxou. 1, 2, 3 e volta devagar. Sobe, ó o joelho esticadinho. Segura e puxa. 1, 2, 3 e volta devagar. Subiu, puxou, segurou. 1, 2, 3 e desceu. Foi de novo. Segurou, puxou. 1, 2, 3 e desce. Mais uma. Puxa. 1, 2, 3. Tem que tremer esse posterior, hein? Senão tá puxando pouco. Vamos. Sobe. Puxa. 2, 3 e desce. Só mais um. Subiu. 1, 2, 3. Desceu. Respira. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Braço lá em cima, perna esticadinha. Vai subir a perna e subir o tronco. E foi. Lembra, pontinha de pé. Joelho bem esticado. Sobe devagar. Desce devagar. Sem pressa de fazer o movimento. Estica bem esse joelho. Capricha. Sobe bem essa perna. Tem que tremer a coxa e tem que sentir o abdômen. Vamos. Subiu. Voltou. Mais um pouquinho. Sobe bem e volta. Segura lá em cima. Sempre que conseguir, segura um pouquinho na posição. E aí volta. Sem pressa de fazer o movimento. Sobe. E volta. Vai subir e segurar. Subiu. Segurou a perna. Desce devagarinho. E aí a gente vai lá escalar a perna. Lembra? Joelho bem esticadinho, ponta de pé. Exagera nessa pontinha e sobe. Vai lá em cima e puxa. 1, 2, 3 e volta devagar. Subiu. Puxou. 1, 2, 3. Voltou. Sobe. Puxa. 1, 2, 3 e desce. Estica esse joelho. Eu quero esse joelho bem esticado o tempo todo. 1, 2, 3. Desceu. Subiu. 1, 2, 3. Desce. Respirou um
um pouquinho. Respirou um pouquinho. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho de elevação pélvica. Então a gente vai descer os braços na lateral do quadril, os pés bem encaixadinhos lá no chão. Vai subir e descer o quadril. Só isso. Subiu. Quadril é o primeiro que sai, o último que volta. Joga bem o bumbum lá em cima. Concentra a força no bumbum. Sobe o tronco o máximo que conseguir. E começa desenrolando lá da cervical, torácica. Desceu, quadril. Sobe. Lá no alto, contrai o bumbum, tem que sentir o bumbum trabalhando. Desce bem devagar. Vai bem lá em cima. Desce com calma. Eu quero que vocês tentem subir cada vez um pouquinho mais. Joga bem o quadril lá no alto. Joga, 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 projeta e volta devagar. Joga tanto que os ombros vão até entrar as escápulas fechar. Joga, joga, joga. Vai, o peito tem que vir lá em direção ao queixo e volta devagar. Vai bem lá em cima, contrai bem o glúteo e volta com calma. Lembra de jogar a força lá no calcanhar e na parte lateral de fora do pé para subir e estabilizar. Contrai o bumbum, joga a força no bumbum e desce devagar. Vai bem lá em cima. E volta. Mais um pouquinho. Subiu. E segurou. Segurou, quem conseguir vai cruzar as mãos lá atrás. Lá embaixo, desculpa, bem coladinho no chão. Segura e mantém. 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 E joga cada vez mais esse quadril pro teto. Cada vez mais esse quadril lá em cima. Junta bem as mãos lá atrás. Joga, 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 joga. A força fica lá na lombar e no glúteo. Segura. Joga bem lá no alto. Solta os braços devagar. Encaixa o ombro e vem descendo bem devagarinho. Boa. A gente vai virar de lado agora. A mão de baixo pode ser apoio para a cabeça. A perna de baixo alinhada com o quadril. A perna de cima esticadinha. A perna de baixo, gente, o joelho de baixo é na mesma linha do joelho de cima, tá? Então, ele fica na linha do quadril, sempre. Arruma bem o corpo, deixa o corpo bem retinho. A mão da frente pode ser apoio. A perna de cima é bem alinhadinha e já na linha do quadril. Não deixa ela morta lá no chão, já deixa ela na linha do quadril. Se quiser pôr a mão no quadril para não deixar ele mexer, pode pôr, tá? A gente vai começar fazendo pé de palhaço, ponta de pé, pé de palhaço, ponta de pé. Vai mexer bastante lá a pontinha do pé. Joga bastante a força na ponta, bastante na força do pé de palhaço, bastante a força na ponta. Foi, Caclá? Vai parar em pé de palhaço. Vai subir o quadril, mas ó, minha perna não vai à frente. Eu nem vejo meu pé direito. Vai subir o quadril até onde dá. Desce em ponta. Sobe, pé de palhaço. Desce.
pontinha. Sobe, pé de palhaço. Desce, pontinha. Sobe, pé de palhaço. Desce, pontinha. Gente, quando subir, tem que sentir bem a lateral aqui do glúteo. Então, ó, travou o abdômen, subiu o pé de palhaço, eu tenho que sentir que tá contraindo aqui. Desce, pontinha. Se não tá contraindo, ou eu tô virando o pé pra subir, que aí eu subo bem mais, ou eu tô jogando muito o quadril pra trás. Trava bem esse quadril. Vai subir, pé de palhaço. Desce, pontinha. Estabilizando bem o corpo. Jogando toda a força lá no glúteo. E desce. Subiu. Desceu. E muda bem o pé mesmo. Puxa o pé pra vocês. E sobe. Leva o pé lá na frente. E desce sem rodar a perna. Mais um. Subiu. Desceu, pontinho. Desceu e vai parar a perna bem alinhada. E a gente vai fazer pequenos círculos. Percebe que o corpo não mexe. É só a perna que tá mexendo. Em pequenos círculos. Cuidado para não fazer muito grande, hein? É pequenininho. Bora. 10, 9, pontinha de pé. 8, exagera na ponta. 7, 6, 5, tem que queimar o bumbum. 4, 3, 2, 1, respira. Pode juntar as pernas, pode trazer ela à frente um pouquinho. Vai esticar o braço de baixo. Vai colocar a palma da mão de frente com a palma da mão. Vou mudar a direção. Vai colocar a palma da mão de frente com a palma da mão. E a gente vai abrir o tronco. Ó, repara que os joelhos eles não saem um do outro e nem desgrudam do chão. E eu vou tentar levar o ombro lá no chão e volta. Abre bem. Leva o ombro lá no chão. Olha para o braço que eu tô abrindo e volta. Leva, vira o pescoço, leva o pescoço junto e volta. Vai. E volta. Abre bem. E volta. Abriu. Voltou. Voltou. Mais um pouquinho. Mais uma. E volta. E aí a gente vai trocar o lado. Enquanto vocês trocam o lado, eu vou beber uma água rapidinho. Bora lá. Trocou o lado. Bugou aqui agora. Trocou o lado. Apoiou a cabeça, coluna retinha. A perna de baixo alinhadinha com o quadril. A perna de cima bem esticadinha. Gente, eu não vejo a ponta do meu pé, tá? Quando eu faço pé de palhaço, eu vejo. Mas quando eu faço pontinha, eu não tô vendo. Então, pé de palhaço. Quadril bem encaixadinho. Primeiro a gente vai começar lá no pé. Então, é pé de palhaço, ponta de pé. Pé de palhaço, ponta de pé. Deixa a perna na direção do quadril e a pontinha do pé rodada à frente. Já tá contraindo o glúteo. Então, exagera no pé de palhaço, exagera na pontinha para mexer com toda a musculatura lá do posterior. Exagera, exagera. Mais um pouquinho. Vai parar pé de palhaço.
vai levar a perna lá pra cima e volta, pezinho de bailarina. Sobe, pé de palhaço. Volta, pé de bailarina. É devagar o movimento, tá, gente? Nada é rápido. Subiu, voltou. Sobe bem e desce. Vai lá no alto, bora. Sobe, contrai o bumbum. Lembra que o quadril não pode rodar. Percebe o corpo de vocês. Mais um pouquinho. Sobe bem pé de palhaço, força. Ó, tem que tremer, tá tremendo a perna. E desce, pezinho de bailarina. Sobe, joga toda a tensão lá no glúteo. E volta. Mais um, subiu. Voltou, desceu pontinha e vai fazer pequenos círculos. Trava bem esse quadril, joga toda a atenção lá no glúteo. Vamos, faz bem pontinha de pé, exagera nessa ponta de pé. E foi 10, 9, 8, 7, 6, estica o joelho. 5, 4, 3, 2, 1. Respira um pouco. Juntou os joelhos. Pode trazer os joelhos à frente. Bem juntinhos um do outro, palma da mão em cima de palma da mão. Rodou o tronco lá atrás. E volta devagar. Roda bem lá. E volta. Abre o braço. Leva o tronco lá. E volta. Abriu, abre, fica um pouquinho, volta devagar. Clarice, Clarice, para. Clarice, não, vou parar. Gente, desculpa. Vai terminando aí e a gente vai ficar lá em 4 apoios. Vai ficar lá em 4 apoios. Afastou um pouquinho os joelhos. Vai colocar as mãos em direção a vocês. Ó, os dedinhos em direção a vocês. Deixa a palma da mão bem apoiada, coluna bem neutra. E aí vai puxar, vai sentar lá atrás no calcanhar. Deixa puxar bem esse punho e volta. Tenta esticar os dedos. Puxa bem o punho e volta. Puxou, voltou. Mais um pouquinho. Puxa lá atrás. E volta. Bem devagar, gente. Deixa o pescoço direitinho, coluna neutra, puxou. Voltou. Mais um pouco. Volta a mão. Isso. Afastou os joelhos um pouquinho. Os pés bem alinhadinhos com os joelhos. Afasta, tá, gente? O joelho só é um pouquinho mais largo do que a largura do quadril. Só um pouquinho. Alinhou os braços e vai sentar, ó. Lá atrás no calcanhar. E voltou. E deixa a coluna bem retinha o tempo todo. Encaixa o quadril, empina o bumbum e desce. Com a coluna bem retinha. E volta. Empinou o bumbum, desceu. E volta devagar. Empina o bumbum e desce. E volta com calma. Desce bem, deixa o quadril fazer o trabalho dele lá, mas ó, sem arquear a coluna, não tem arredondamento de coluna. Encaixa as escápulas
encaixa bem o corpo, leva e volta. Vai lá atrás com a coluna bem retinha. Tem que sentir aqui o meio da coluna trabalhando para vocês sentarem bem lá atrás com a coluna bem retinha e volta. Encaixa bem o quadril e voltou. Ó, empina o bumbum, desceu. O pescoço faz parte da coluna, sempre alinhadinho. Vai bem. Voltou. Agora a gente vai fazer o seguinte. Fechou as pernas um pouquinho. Agora um pouquinho mais do que a linha do quadril. Vai fechar, tá? Os braços na direção do ombro, na linha do ombro. Cotovelo bem esticadinho. A gente vai trazer o pé direito. Então, a gente vai tirar ele daqui. Vai cruzar a frente e sentar lá atrás. Volta. Descruza. Arruma. E aí vai o outro lado, ó. Puxou, sem encostar no chão. Sentou lá atrás. Sem tirar as mãos do chão, tá? Volta. Descruza e vai ao outro lado. Então, tirou o joelho do chão, pontinha de pé o tempo todo. Cruzou, sentou. Volta, arrumou a coluna. Puxa, senta e volta. Puxa. Sentou, voltou. Traz bem o joelho, cruza, senta e volta. Tenta não arrastar o pé no chão, tá, gente? Encaixa a coluna quando volta, as mãos não saem do lugar. Voltou. Mais um. Cruzou. Voltou. Muito bom. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vai trazer a perna direita lá entre os braços. Ó, desculpa. É deitada assim, ó, dobradinha. Vai colocar o joelho no chão. A perna de trás a gente vai levar lá pra trás. O máximo que conseguir. Cuidado pra não sentar. Tá? Pra não fazer assim, ó, jogar um peso do corpo, licencinha, Clarice, jogar um peso do corpo lá na perna e essa perna ficar fora do chão. A gente tem que equilibrar o peso no quadril, forçar o quadril pro chão, tá? Aí a gente vai pôr a mão lá no chão e bem devagarinho a gente vai descendo. Coluna bem retinha, trava, força o quadril lá no chão e desce mais um pouquinho. Trava, segura 3 e desce mais um pouquinho. Trava, segura 3 e desce até o máximo e segura 10, 9, 8, 7, 6, vai jogando o quadril pro chão. 5, 4, 3, 2, bem devagar. Vem trazendo o tronco, mas a gente ainda não vai sair dessa posição. Trouxe o tronco, pode ficar com a mão aqui, desde que o tronco fique retinho. Se conseguir alinhar o tronco, bem alinhadinho, pode alinhar. A gente vai trazer o pé lá no bumbum. 1, pontinha de pé, hein? 2, 3, 4, 5, ponta do pé lá atrás. 6, traz bem lá no bumbum. 7, 8, 9, 10, segurou lá atrás. Segura 10, 9, 8. Se conseguir com a mão contrária, opa, desequilibrei. Se conseguir com a mão contrária, pode ser com a mão contrária. 7, 6, 5, 4, 3, 2,
devagar, soltou a perna, colocou as mãos no chão, pontinha do pé lá atrás, subiu o tronco e devagarinho voltou a perna de trás, da frente lá atrás. Vai trazer a perna esquerda cruzada lá na frente, levou a perna de trás lá para trás, o máximo que conseguir. Lembra de não jogar o peso para lateral, deixa o peso lá alinhadinho, colocou a mão lá no chão, colocou a mão lá no chão e desce. Um pouquinho, segura, 1, 2, 3, desceu mais um pouquinho, segura, 1, 2, 3 e desce mais um pouquinho, segura, 1, 2, 3, desceu o máximo, com a coluna mais reta que conseguir, sem arquear. Não adianta encostar a testa no chão, tá, gente? Eu quero o peito no chão, segura. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Devagar, vem trazendo o tronco. Quem não conseguir ficar reto, segura aqui com a coluna bem encaixada. Quem conseguir alinhar a coluna e distribuir o peso no quadril, segurou e puxou. 1, pontinha de pé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, segurou a perna lá atrás. Se conseguir segurar com a mão contrária, segura com a mão contrária e vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bem devagarinho. Soltou a mão, mãos no chão, pé lá atrás, subiu, voltou. Lá em 4 apoios. Pontinha dos pés lá atrás, as mãos lá na linha dos ombros, bem encaixadinho a pontinha dos pés lá atrás. A gente vai subir o quadril lá no teto. Subiu, encaixou o braço, levou o calcanhar lá pro chão. E volta bem devagarinho. Sobe, encaixa bem a coluna e volta. Subiu, volta, sobe bem, quadril bem lá em cima, cabeça bem entre os braços, calcanhar bem pro chão e volta. Sobe, voltou, mais um, subiu. Segura lá, fechou os pés e veio caminhando bem devagar, com a perna bem retinha, até as mãos. Segura lá embaixo um pouquinho. Solta o braço, arredonda a coluna e vai subindo bem devagarinho. E foi, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um treininho bem de boa pra fazer, tá bem tranquilinho. Um beijo pra vocês!